vamos aprofundar, né, o que significa ser mulher, o que significa valorizar a mulher, o que significa, quais são, né, tantos aspectos, né, tão valorosos que trazem as mulheres em si, né, que nós reconhecemos, sabemos que existe. Os homens, inclusive, sabem que esses valores existem dentro de cada uma das mulheres que os rodeiam, né, como filhas, como mãe, irmãs, chefe, funcionária, né, de N formas. Mas que quando nós entramos um pouquinho mais a fundo, nós vemos que existem aspectos do feminino muito maiores do que simplesmente parabenizar as mulheres aqui porque elas têm um dia especial, né? Ou porque ela é uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher especial. E lá no fundo, a gente se pergunta, bom, quão especial é então uma mulher, de fato? Então esse tema hoje, chamado O Eterno Feminino, e o objetivo desse tema é trazer para cada uma de nós, mulheres, e para cada um dos homens que também nos assistem aqui e que vão nos assistir, né, nos próximos dias, porque fica sempre aberto para que vocês possam passar esse link para outras pessoas assistirem também. A ideia é a gente estudar a fundo, tá? O eterno feminino, ou seja, muito além da mulher, né? O eterno feminino é o que seria o feminino na criação do mundo, neste planeta, né? E que, em última instância, dos seus desdobramentos, esse eterno feminino chega a um feminino em uma mulher. Né? Quando nós estudamos com esse olhar, esse prisma, essa profundidade, a gente vai ver que, em realidade, é muito especial o que traz uma mulher dentro de si. Ainda que pelas condições humanas, né, pelas condições de uma sociedade, pelas condições de uma cultura, que nem sempre são favoráveis, ainda assim pode ser que ela não consiga manifestar tudo isso. Isso não é um problema. O importante é que nós aprendamos a reconhecer e buscar dentro de nós esses valores reais. Então, para entender o que seria o eterno feminino, nós vamos remontar, nós vamos voltar na criação de mundos, né? Vamos pensar no eterno feminino como uma força feminina no universo, né? Começando por aí, nós vamos falar um pouquinho sobre as 3 forças primárias da criação. Bom, isso não é algo só da Gnosis, né? A grande maioria das culturas e das grandes religiões estudam essa trindade ou tem essa trindade como parte dessa doutrina, né? Naquilo que se refere à criação de mundos, à criação de seres humanos, à criação, né? E inclusive a criação de seres espirituais, né? De verdadeiros cristos. Tá? Então, essas 3 forças primárias, elas são conhecidas com distintos nomes. Para a gente entender que não faz muita diferença os nomes que nós vamos dar a essas 3 forças, eu trouxe vários, né? Para nós entendermos sobre o que nós estamos falando. Então, primeira coisa que eu vou citar para vocês é a palavra logos, tá? Porque é uma palavra que não é comum a todos. Então, a palavra logos, ou seja, essa inteligência divina, esse conjunto harmônico de leis que comandam o universo. Tá? Então, vamos entender essa palavra logos como Deus, na sua perfeição, na sua magnitude, esse logos, né, para criar, para que exista a criação no universo, precisa se desdobrar em 3 forças, ou em 3 logos, né, conhecidos como primeiro logos, segundo logos, terceiro logos. Então, não existe a criação com uma única força, ainda que ela seja poderosíssima. Né? Precisa que hajam 3 forças, ou seja, que haja um desdobramento dessa força em 3. Né? Conhecida também como a Santíssima Trindade, né? Dentro do cristianismo, que é um grande mistério, um grande dogma, né? Inclusive das religiões cristãs, né? Contemporâneas, atuais. Né?
Esse primeiro logos também pode ser dado como uma força positiva dentre essas três forças. O segundo logos como uma força negativa, onde negativo não tem a ver com algo que seja ruim, tá? Simplesmente como dois polos, um positivo e um negativo, né? E uma terceira força, que é a terceira força, o terceiro logos, uma força neutra. Nós vemos isso desde um átomo, né? Desde um átomo que sustenta, né, no seu tamanho infinitamente pequeno, sustenta a criação, porque sustenta a matéria, né, nesse mundo. Então, nós vemos isso desde aquele átomo, né, até a criação de mundos, né? 3 logos, né, positivo, negativo e neutro. Também é utilizado a expressão, né, também são utilizadas as expressões santo afirmar, santo negar, santo conciliar, para essas mesmas 3 forças, né? Uma que afirma, uma que nega. Essa negação é no sentido de uma negação a muito daquilo que não convém, né? Uma força que seria o segundo logos, esse que tem a relação com a negação, é aquele que vem ao mundo aqui, sofrer na matéria, enquanto o primeiro logos ele afirma, ele permanece, né? E um terceiro logos, esse santo conciliar, uma força que é capaz de unir a essas duas, né? A esse santo afirmar, a esse santo negar, né? Essas forças são a causa causorum, né? A causa das causas de toda a criação. Nas culturas, nós vemos essas 3 forças também com nomes distintos, né? Por exemplo, na cultura egípcia, como Osíris, Aurus e Ísis, sendo que essa terceira força apareceu um nome feminino, e a gente já vai entender por quê, né? Então, Osíris, esse primeiro logos, representação desse primeiro logos na mitologia egípcia, na cultura egípcia, Aurus como a representação desse segundo logos e Ísis como a representação desse terceiro logos, essa força conciliadora, tá? Assim também, Brahma, Vishnu e Shiva. O Brahma, Vishnu e Shiva, entre os hindus, Keter, Shokma e Binah, entre os cabalistas, né, na sua origem ali, cabalistas judeus, e Pai, Filho, Espírito Santo, que é a nomenclatura mais comum para a grande maioria de nós, ocidentais, cristãos ocidentais, né? Independentemente da cultura, o que cada um desses nomes traz em si caracteriza um pouco, né, nos deixa entender um pouquinho do que significa aquela força, a característica daquela força, né, que unidas as 3 tornam possível criar. Então, passando um pouquinho adiante aqui, mas ainda falando do mesmo tópico, né, aqui eu utilizei os termos logos, né, primeiro logos, segundo logos e terceiro logos, né, como essa santíssima trindade, ou essas 3 forças primárias da criação. Nesse terceiro logos, né, essa força conciliadora, ela traz em si um polo feminino e um polo negativo, um polo masculino e um polo feminino. Em si, a própria terceira força, essa força conciliadora, tem em si, por exemplo, Shiva e Shakti, tá? Shiva como a representação da força masculina do terceiro logos e Shakti como a representação da força feminina do terceiro logos, dessa força conciliadora. Ou Espírito Santo e a Virgem Maria, né? E quando estudamos a Bíblia, por exemplo, para a Imaculada Concepção, né? A Imaculada Concepção é a Virgem Maria poder criar, né, poder gestar um filho, né, sendo que a concepção foi imaculada, ou seja, a concepção é pelo Espírito Santo, ela foi fecundada pelo Espírito Santo. Então, no fundo, a gente está falando que o Espírito Santo tem em si uma força feminina latente, né, nessa força do terceiro logos. Isso a gente está chamando aqui de eterno feminino, ou seja, é o feminino da criação. Como o feminino físico aqui, uma mulher, qualquer uma de nós, inclusive não só seres humanos, mas a gente pode pensar até no mundo animal, né? O que seria o poder de criar de uma fêmea? É o poder de gestar, é o poder de trazer em si
a capacidade, tá? É dela, é natural a capacidade de criar em si, de gestar. Precisa de uma força masculina para que a criação se dê. Mas a gestação, esse grande útero, desde da criação de universos, planetas, a criação de seres humanos, inclusive de animais. Esse grande útero, esse grande feminino, né, esse aspecto extremamente mágico, misterioso, que é o feminino. Né? Tão misterioso que nós, mulheres, temos muita dificuldade, inclusive, de se compreender, porque o mistério do feminino é enorme. Tá? Eu espero que haja mulheres ouvindo aqui e talvez possam refletir nesse sentido, né? Quão difícil é conhecer o feminino. Né? São muitos mistérios, são muitas nuances, são muitas características, né? Ora muito, muito forte, né? Uma mulher tem momentos de muita força, né? Como, por exemplo, o momento da força para parir um filho, né? Para criar um filho, para amamentar um filho, é muita força, é muita galhardia, muita valentia. E ora o momento de tanta sensibilidade que esse faz, por exemplo, de perceber a dor humana, de perceber a dor do outro, é uma sensibilidade, já não é mais a força, a valentia, mas é um outro aspecto do feminino, da sensibilidade, tá? Da emoção, né? O feminino no seu aspecto, né, às vezes até a gente tende a ser, né, emocional, precisando às vezes de carinho, precisando do outro. Então, são tantas forças dentro de uma só que é até difícil entender, né? Até difícil compreender de tantos mistérios que há no feminino. Né? Então, é nessa intenção hoje a nossa conversa, e a conversa sobre esse eterno feminino, que está presente em toda a criação. Então, não existe um momento em que o eterno feminino começou, porque se ele é o próprio ventre, ele deve já existir para que qualquer criação seja feita. Então, o eterno feminino é eterno, né? Ele não tem um início e ele não terá um fim. Tá? É todo o feminino, né, que permeia a criação de mundos. É lindíssimo, né? Extremamente profundo. E estudar a mulher nesses aspectos tão superiores, até que a gente chegue aqui na nossa parte humana, né? Com as suas características mais materiais, né? Falando aqui desse eterno feminino agora, em várias doutrinas, em várias culturas, nós vamos ver que passa o tempo, passa a linguagem, o idioma, a forma, mas o feminino está sempre presente em todas as culturas e carregando muitos dos valores comuns em todas elas. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem nessa imagem, né? Eu trouxe 2 imagens, mas quantas imagens lindíssimas não existem da Virgem Maria, né? De Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus, a mãe do Cristo, né? Esse Cristo de 2000 e alguns anos atrás, e essa Maria demonstrando na história, na Bíblia, né? Que parte a gente sabe que a Bíblia pode ser lida, né, de forma literal e muitas vezes de uma forma que não é literal, né? Que tem muito estudo, inclusive dentro da gnose, para a gente entender passagens bíblicas que não necessariamente são literais. Porém, independentemente disso, a Virgem Maria, a mãe de Jesus, ela inspira a todos. Não há quem não se inspire numa mãe, na dor de uma mãe, na resignação de uma mãe, tá? Que está vendo o seu filho cumprir uma missão. Não fala, vamos vendo o seu filho sofrer, porque ver o filho sofrer, muitas mães veem. Né? Muitas mães, no decorrer da história, veem seus filhos sofrerem e acho que não há dor maior. Mas muito mais do que isso, essa Virgem Maria ou essa Nossa Senhora, elas representam a mãe vendo o filho sofrer para cumprir a sua missão. Tá? E esteve junto a ele, cuidando, né, acalentando. Quem não se inspira na imagem da Pietà? Eu não trouxe, infelizmente, me lembrei agora, mas a imagem da Pietà, uma escultura lindíssima, onde a Virgem Maria, com um rosto extremamente jovem,
segura seu filho morto, né, no colo, né, remetendo ao momento em que o retirou da cruz, né? Quanta dor não existe ali e quanta resignação não existe ali. Então, essa mãe, esse eterno feminino na cultura cristã, tem N representações e todas elas são muito inspiradoras, muito bonitas. Aqui eu trouxe a Nossa Senhora de Aparecida, que é a padroeira do nosso país, né? Uma mãezinha negra, tá? que é a padroeira, né, do povo brasileiro, né? Quão bonito é estudar a Nossa Senhora nesse seu aspecto. Em seguida, aqui dentro da cultura egípcia, Ísis, né? Nas culturas mais antigas, a gente já não vê tantos desenhos, imagens muito humanas, né? A gente vê os deuses com características, eles sempre trazem vestimentas, características muito... características, assim, que remetem aos valores que aquela força traz em si, né? Ísis com essas asas imensas, né, com a sua vestidura, né, ela é para os egípcios a deusa da fertilidade, a deusa da sexualidade feminina, a deusa protetora das mulheres e dos partos. Na cultura grega, são várias deusas na cultura grega, né, vários femininos presentes entre os deuses gregos. E aqui eu trouxe algumas, né, como a Reia, né, ela também, uma das imagens que eu pude encontrar, também com um filho no colo, né, esposa de Cronos e mãe de vários deuses. Então ela foi simplesmente mãe dentro da mitologia grega, mãe de Hera, Deméter, Hestia, Hades, Poseidon e Zeus, que depois foi o sucessor, né, de Cronos como deus do Olimpo, né? Deusa da fertilidade. Então aqui ali só tem 5, 6 filhos, assim, deuses, né, que ficaram são muito expressivos dentro da mitologia grega. Tá? Assim também Cibele, que contam, né, nessa mesma mitologia grega, que foi a reencarnação de Reia. Então, é uma deusa, mas já traz em si alguns aspectos um pouco diferentes de Reia, né? A Cibele traz um pouquinho mais do aspecto da força, da valentia, da proteção, né? Então, traz sempre as imagens dessa deusa, sempre com leões, né? Ou numa carruagem sendo puxada por leões, ou assim, sentada em um trono, né? Com 2 leões ali guardando o seu trono, né? Então, tem relação com associada, né, às atividades defensivas para proteção, né, tipicamente representada com uma coroa e um par de leões ao seu lado. Outra que eu trouxe para mostrar para vocês, também dentro da cultura grega, é Hera, né, rainha dos deuses, deusa das mulheres, do casamento, da família, protetora das mulheres grávidas, né? Hera, diferentemente da Reia, né, você vê lá, a gente vê Reia como uma mãe, no aspecto da mãe, porque ela foi mãe dos deuses, né? Mãe de vários deuses. Aqui Hera como um aspecto do feminino mais mulher, protetora do casamento, do matrimônio, né? Mostrando quantas facetas tem esse feminino, quantos valores traz esse feminino, né? Na mesma cultura. Trouxe aqui também uma deusa hindu, Devaki, mãe de Krishna, né? Na cultura hindu, sempre uma mulher muito, muito bonita, muito maternal, muito enfeitada, as imagens sempre muito coloridas. Né? Aqui, Tonantzin, da cultura asteca, também é uma mãe, é uma representante desse eterno feminino dentro dessa cultura asteca, né? No seu aspecto, aqui no caso é uma escultura em pedra, não achei um desenho para trazer para vocês, né? E acredito que seja bastante realista a forma dada na cultura asteca para Tonantzin, nessa escultura. Aqui, Friga, da cultura nórdica. Então, entre os nórdicos, também um aspecto feminino, né? Um trono, ou seja, uma majestade, uma rainha, mas ela carrega o seu filho no colo, né? Protetora dos matrimônios, da fertilidade, do amor. Aqui, Danu,
da cultura irlandesa, senhora da terra, senhora da água, da abundância, da natureza, tá? Entre os irlandeses, né? Dentro dessa história, dessa cultura irlandesa. Aqui, o eterno feminino na cultura japonesa, né, que não é muito comum de nós aqui ocidentais vermos ou estudarmos, né, essa cultura japonesa ou a cultura chinesa, que é a que está ao lado, mas eles também trazem em si aspectos do feminino em sua cultura, tá? Como a Materazo, no Japão, deusa do sol, e a Shiwonmu, deusa da imortalidade chinesa, tá? Dentro dessa cultura chinesa extremamente antiga. São todas representações de lindas representações dessa parte feminina de Deus. Então, não olhemos a forma no sentido de olhar como mulher, e sim olhar isso, todas essas imagens, como a representação de Deus mãe, a representação de Deus mulher, né? Com todos os seus simbolismos em torno. Assim, podemos então aprofundar ainda um pouquinho mais, estudando agora, né? Já que nós falamos desse Deus mãe, né, e estudamos um pouquinho da criação, que precisa das três forças, né? Aqui a gente vê Deus Pai e Deus Mãe. O eterno feminino, que é esse Deus Mãe, é a sede de onde surge toda a vida, né? Por onde surge toda a vida. É o que gesta toda a vida. Tá? E vou ler esse trecho que é muito bonito. Na aurora da criação, ou seja, em Mahavantara, que é o início da criação, o Logos, que a gente viu lá atrás, ou seja, a inteligência divina, esse ser, Deus, antes de poder criar, né? Antes de se desdobrar. O Logos torna fértil a matéria caótica, faz brilhar o ventre da Virgem Mãe, ou seja, o eterno feminino, para que surja entre o caos, neste grande útero, o universo. É uma passagem que demonstra como é possível a criação de mundos. Né? Simplesmente é necessário esse grande útero, esse eterno feminino, né, para gestar. O que nos coloca, né, pouco a pouco a gente vai vendo que assim como é em cima, é embaixo. Ou seja, como é para criar universos, é para criar seres humanos. Então a gente vai entendendo que o nosso papel aqui não difere do papel de Deus Mãe. Em alguma parte, cada uma de nós podemos ser, sim, representação desse Deus Mãe na Terra. Tá? Assim nós nos valorizamos. Assim é a verdadeira maneira de se valorizar como mulher. Entender a sua origem, os seus valores divinos, espirituais. E assim mostro aqui, na intenção de que a gente enxergue, né, que esse Deus Mãe traz consigo muito, mas muito amor. Esse Deus Mãe é o mesmo ventre que cria, que gesta universos, galáxias. É o mesmo que cria um ser humano, uma criança, 2, 3, quantas quiser ou puder nessa vida. E a mesma força, natureza, né? Aí já como o seu aspecto mais natureza mesmo, dentre os animais, que é capaz não só de gestar, mas de cuidar, ainda que sem consciência, sem clareza, sem intelecto, cuidar dos seus filhotes até que eles sejam capazes de se cuidar sozinhos. Quem não se inspirou alguma vez nessa vida vendo uma fêmea de algum animal, né? A fêmea de um tigre, de uma onça, de um leão, de um macaco. Tá? Tem muitas cenas. Quem não viu, quem não pôde ter a oportunidade de ver, né, ao vivo mesmo a realidade, né, porque não tem uma gatinha em casa, um cachorrinho, para ver isso acontecer, pode ver em filmes, pode ver em imagens, vídeos por aí, e não há como não se inspirar. Né? Quem tem uma gatinha em casa,
quando os gatinhos dão, a gatinha da cria, né? Não tem como não se inspirar vendo o zelo daquela gata, daquela mãezinha, por 50, 60 dias, completamente voltada à criação dos seus filhotinhos, né? Assim, um cachorrinho também, né? Só que eles não têm o apego, então, num determinado momento, eles criam para que aquele ser seja capaz de se cuidar sozinho daí para frente. Então, tem um momento que eles falam: até aqui eu vou, daqui para frente você vai, né? Mostrando que instintivamente, né, ela sabe até que momento deve ir. Né? É lindíssimo ver o feminino em toda a criação, reconhecer esse feminino em toda a criação. Essa mesma mãe que nós estamos falando, né, que eu estou falando aqui da mãe, falei tantos aspectos dentro dessa mesma fala agora, só para organizar esses aspectos, quando nós falamos de uma mãe que gesta, né, essa mãe de espaço, é o espaço onde se gesta a criação de mundos, né? Ali uma foto de uma galáxia, esse espaço onde se criam planetas, sistemas, sóis, esse espaço, esse grande ventre, é chamado dentro do gnosticismo de Lúcia, mãe espaço, ou mãe Lúcia. Tá? É um aspecto, tá? dessa mãe da criação. É uma força cósmica ou uma força universal, e não um indivíduo morfológico ou uma singularidade limitada com forma humana. Então, não precisam imaginar essa mãe uma mulher, senão que essa força maravilhosa, esse ventre maravilhoso que permite a criação, como é, por exemplo, a criação, ou foi, né, em algum momento, a criação, o surgimento de um planeta como esse nosso que nós vivemos, o planeta Terra. Quando nós saímos desse âmbito, desse aspecto, desse ventre no espaço, e a gente passa a olhar agora dentro de um planeta como o nosso, né, com as suas cores, com as suas texturas, né, o que é uma grama, o que é uma árvore, qual que o ar, as nuvens, o solo, a terra, a montanha, a pedra, um animal que é criado ali na natureza, tudo isso remete a essa mãe natureza que também fornece, empresta seu ventre para tantas e tantas e tantas criações dentro de um planeta. Essa mãe dentro do gnosticismo é chamada de mãe Sofia, né? E nós, assim, os gnósticos em geral amam a natureza, porque reconhecem na natureza boa parte primeiro, de Deus, e segundo, de cura, de harmonia, né? Ou seja, voltar ao seio da mãe, entrar em um rio, nadar, ir ao mar, né? Mas não com aquele olhar comum do dia a dia, onde você chega numa praia, se joga no mar, sai, vai lanchar, vai comer. Não, um olhar diferenciado, um olhar de quem olha um mar, né? Um mar assim, sem fim, e consegue reconhecer a mãe natureza ali, reconhecer um aspecto da mãe, e que quando mergulha nisso, né, e busca se encher desse aspecto, desse amor maravilhoso que é o amor da mãe natureza. Né? Isso não é único dos gnósticos, senão de todos os amantes da natureza, mas dentre o estudantado gnóstico, os estudantes gnósticos, eles sempre buscam muito esse contato, essa integração com a mãe natureza, porque ela auxilia a despertar em cada um de nós aquilo que nós temos de melhor. Essa mãe natureza Sofia. Um outro aspecto da mãe, essa mãe divina, essa mãe espiritual. Aqui, uma representação dessa mãe espiritual, são tantas que nós temos. Aqui uma mãe, uma mulher, né, que passa uma imagem de uma beleza e de uma harmonia imensa. Ela é conhecida como mãe divina, tá? Ou mãe divina Devi Kundalini. Tá? Então, nas distintas culturas, como a gente viu no começo, né, da conferência, todas aquelas culturas que mostravam a imagem da mãe estão falando dessa mãe espiritual, né? Essa mãe que criou deuses, né? Não é a mulher em si, mas a mãe que criou deuses.
né? A mulher que gestou ou que cuidou dos matrimônios, essa que empresta seus valores ali para fazer criações espirituais naquele ser humano, para fazer com que ele desperte em si valores, para fazer com que a vida desse ser humano, desse seu filho humano, não seja em vão, não seja vazia. Então, todos nós que buscamos uma integração com esse feminino em nossa parte interna, ou seja, com o meu feminino, com o que eu tenho de feminino, tá? É uma integração com a minha mãe divina, tá? Que passa, logicamente, né? Logicamente, por uma busca que pouco a pouco cada um de nós vai fazendo para poder reconhecer, conseguir se interiorizar e buscar essa mãe interna. E ela é que conduz o seu filho pelo caminho reto. Né? Então, um filho ou uma filha integrados com essa sua mãe divina caminha pelo caminho reto. É um caminho de uma missão na vida, é um caminho que leva a pessoa a aspectos, pelo menos, de busca de felicidade, com prospecção de felicidade, de abundância. Essa é a mãe divina, né? Que muitos de nós vemos como Nossa Senhora, como uma mãe com uma mãe de Jesus, mas aos poucos nós temos que ir tirando essa forma de que essa mãe, ela está fora de nós. Ela foi a mãe de Jesus, não, ela é a minha mãe. Ela é a minha mãe. Ou seja, é em mim que eu devo buscá-la, né? Assim como eu reconheço que esse menino Jesus teve a sua mãe que o conduziu, que o cuidou até que ele trilhou o seu caminho, cumpriu sua missão, assim também eu, né, e cada um de nós buscar essa própria mãe, esse valor do feminino mãe dentro de cada um de si. Isso vale para nós mulheres e vale para os homens também, porque eles buscam também se integrar com essa parte feminina dentro deles. Não que eles vão se tornar femininos por isso, pelo contrário, eles vão se integrar com esse aspecto da mãe, que os conduz também pelo seu caminho, tá? Pelo seu caminho de forma reta. Porém, aí nós temos vantagem com relação a isso, porque como nós, mulheres, né? Aí eu falando só para as mulheres, existem determinados sentimentos e determinadas aptidões que nos fazem mais sensíveis a essa força feminina, né? Que faz com que seja mais fácil, às vezes, para a mulher se integrar com essa força, essa mãe divina Devi Kundalini, né? E para todos os homens isso é possível, não tenho a menor dúvida. Tá? Para nós mulheres, isso não só é possível, como é muito simples essa integração iniciar, porque já nós temos uma ligação natural com ela, porque nós somos um desdobramento dela no mundo físico. Então, de todas as mães, essa é a mãe que nós devemos ter com nosso respeito, nossa veneração, nossa adoração sempre. E aí, você vê que para falar um pouquinho sobre a mulher, sobre o Dia da Mulher, sobre a honra à mulher, olha o tanto que nós vemos desde a criação de mundos até chegar aqui. E um ser humano imperfeito, com as suas dificuldades e ainda assim representando esse eterno feminino. Tá? Então, esse eterno feminino como mulher, agora eu estou aqui na matéria, estou aqui no mundo físico. Como mulheres, somos representação ou devemos buscar ser representação desse eterno feminino, né? A todo momento. Nós sempre somos? Não. Se eu falar que sim, eu estaria mentindo para todas nós, para mim, inclusive. Porque é uma luta de cada um de nós. Representar um ser que é perfeito, tendo uma psiquis imperfeita, uma personalidade formada de maneira, às vezes, com seus defeitos, hábitos ruins, né? Eu não poderia falar que nós representamos todo o tempo, mas a nossa luta é essa, é ser uma representante dessa divina mãe, ser uma representante dessa mãe aqui na Terra, né? Desse eterno feminino aqui na Terra. E nós representamos de tantas formas, vou colocar algumas delas aqui, 3 eu vou colocar, como filhas, né? Sendo filhas,
Quantas de nós não ajuda a cuidar dos seus pais, não reconhece nos seus pais um esforço, uma valentia enorme? Quantas de nós não estamos buscando honrar aos nossos pais? Esse é o primeiro passo. Para representar esse eterno feminino na Terra, como filhas, temos que ser boas filhas, né? Filhas agradecidas, né? E que não é um agradecimento verbal, mas aquele agradecimento que a gente, em ações, seja capaz de demonstrar. Como esposa, né? Então, essa representação do feminino como esposa, você vê que nem todas as mães que eu mostrei nas culturas carregavam seus filhinhos no colo. Tinham mães que eram guerreiras, tinham mães que eram só femininas, dando a ideia de que tem um aspecto nosso como esposas que nós não podemos abandonar nunca. Tá? Ou seja, esse feminino dentro do casamento, que não se perca o aspecto feminino da mulher dentro do casamento, porque o dia em que em um casamento se perder o aspecto feminino de uma mulher, que é puro amor, seja que a manifestação de amor não aconteça mais por parte dessa mulher, ali um casamento está em grandes dificuldades. Né? O dia que a mulher representar mais a força no casamento do que o amor, esse casamento está fadado a fracassar. Assim como o homem representa a força com muito mais, vou dizer facilidade, mas é mais natural para ele representar a força, a proteção, né? Falo, o homem tem deuses da guerra, deuses da proteção, eles estão sempre com um aspecto de valentia, assim também aqui no mundo físico, eles devem nos proteger. Ah, mas então quer dizer que a mulher é fraca? Não, eu não falei que a mulher tem um momento da galhardia lá. Quem que aguenta um parto? Quem que aguenta a amamentação, que é algo que parece faz, não é? Todas sabem, né? Essa força da mulher não tem nada maior do que isso na Terra. Não tem nada maior do que isso na Terra. Então, eu não estou falando que a mulher é fraca, pelo contrário. Só que a mulher tem aspectos relacionados ao amor que, às vezes, um excesso de força nos põe a perder. Quando nós queremos exercer mais força do que amor. Tanto é na educação dos filhos, que quando a gente tem, às vezes, que educar como pais e mães, né, as mulheres que têm que fazer o papel de pai e de mãe, têm uma dificuldade enorme, né? São duplamente fortes ali, porque tem que manifestar numa mesma pessoa momentos de um extremo amor e em alguns outros momentos força, né? Disciplina, regras, né? E tudo isso para a mulher é custoso, não é fácil, né? É um aprendizado. Né? E é necessário em alguns momentos, mas que nunca se perca o amor como esposa. Amar ao esposo, né? Amar ao que ele tem, o pacote completo. Né? Não é amar só a parte boa, é amar com o que ele veio. Porque afinal de contas, nós não somos perfeitas e nós não temos como exigir a perfeição do outro. Então, o amor como esposa é esse amor que, em determinados momentos, tem que ser incondicional. Né? Aceitando o pacote completo. Ah, tudo me agrada? Não, mas a tudo eu amo. Então, essa tem que ser a nossa posição. Amar, né? Buscar amar aquilo. Que, né? Todo aquilo que vem como filho, como esposo. Né? A mulher como mãe. A essa mulher como mãe, nós todas que somos mães, sabemos que é um dos amores mais... é o padecer no paraíso mesmo, como diz a frase. Né? É um amor muito forte, é algo muito real, muito natural desde o processo da gestação. Então, esse amor como mãe nada mais é do que esse eterno feminino utilizando essa máquina humana, esse corpo humano, essa psique humana, que ainda que seja imperfeita, represente aqui, forneça aqui ao seu filho, à sua criação, o que tem de melhor, né? Que é o amor. Né? É um amor que não é humano, é um amor que é um amor divino, a sua criação. Então, são aspectos ali que nós todas podemos utilizar como parte dessa nossa representação, né? Da nossa mãe, desse eterno feminino. Finalizando, discutir um pouquinho com vocês, esse é o meu último slide, né? O que seria essa real valorização da mulher?
A real valorização da mulher, em épocas em que valorização está sendo muito confundida, espero que vocês concordem comigo, e se não concordarem, podem se manifestar, porque tem o chat para vocês se manifestarem. A valorização da mulher está sendo exigida por caminhos que não convêm. Por exemplo, o que é valorizar a mulher, se não a própria mulher buscar o seu real valor, né? O seu real valor e expressar esses reais valores na Terra. Quando se exige que o outro nos valorize, é porque nós mesmos estamos com dificuldade de saber os valores que temos de verdade. Esse é o primeiro ponto, tá? Que eu coloco como uma reflexão a todas nós. Né? Quando se exige que o outro nos respeite por sermos mulheres, que o outro nos valorize como mulheres, que o outro nos mime às vezes, né? Ou seja, porque somos mulheres, que o outro nos proteja porque somos mulheres, é muita exigência para pouca reflexão. Porque às vezes o que nos falta é isso, é um autoconhecimento, é a busca, a própria mulher buscar os seus próprios valores. Para que ela veio nessa vida? Para que ela serve? Né? Não deixar com que nos imponham aquilo que nós viemos fazer na vida. Quantas mulheres têm uma vocação, um amor maravilhoso como mães, mas uma sociedade impõe que ela seja isso ou aquilo, que ela seja chefe, diretora, saia para trabalhar, mas o que ela faz de melhor e com maior amor é ser mãe. Então, esse autoconhecimento é para que cada uma de nós nos perguntemos, né, qual é o meu real valor? O que eu tenho de melhor para representar essa minha mãe, esse eterno feminino aqui na Terra? Né? Quando eu conheço a minha própria missão, minha real missão, e eu busco realizá-la aqui em plenitude, né, com o melhor que eu puder, eu estou representando o meu eterno feminino. Basta que a gente o faça com uma pureza, com menos besteiras na cabeça, menos imposições do que a sociedade nos coloca. Se ser mãe é a maior missão que você tem, aceite isso e faça com o maior amor do mundo. Se é ser religiosa, aceite e faça com o maior amor do mundo, porque ali é a sua missão. Né? Se é ser um missionário, uma missionária, se é ser uma filha, mas eu não tenho um esposo, mas tenho uma mãe e um pai para ajudar. Né? Eu tenho pessoas ao meu redor. Esses aspectos da mulher que são valores reais, né, herdados desse eterno feminino, precisam se expressar aqui, para que essa mulher se sinta plena, se sinta feliz. Ainda que ela tenha os seus afazeres, tenha o seu trabalho, tenha a sua missão na sociedade, tá? E não importa onde for, o importante é que ela esteja expressando nesses lugares seus reais valores, esses valores que ela traz, que ela herda desse eterno feminino. Isso torna a mulher valorosa. Né? E aí, nesse momento, nem precisa que o outro a valorize, ou que o outro a reconheça, nem que o outro a dê nem parabéns, nem florzinha, nem coraçãozinho, nem um monte de mensagens no Dia da Mulher, porque ela vai estar tão feliz com o que ela está conseguindo como mulher, que pouca diferença vai fazer o reconhecimento dos outros, ainda que seja maravilhoso receber, tá? Não estou querendo dizer que não seja, mas já não é o que vai nortear o caminho dela, porque essa integração que ela traz com o seu eterno feminino já a preenche. Bom, eu espero de todo o coração que tenha sido um ensinamento. Ele foi muito breve, mas ele tocou em pontos muito profundos, que podem ser estudados tem livros e livros e livros e livros e muitas reflexões para que cada uma de nós façamos aí para aprofundar esse tema. Mas no tempo que nós temos aqui, foi uma forma de honrar a esse eterno feminino e principalmente honrar cada uma de nós, mulheres, que lutam por representar esse eterno feminino aqui nesse planeta, nesse corpo, nessa psique que mesmo imperfeita luta para poder fazer um bom trabalho. Então, eu agradeço.
Eu finalizo aqui as palavras, mas eu não sei se houve alguma manifestação no chat como pergunta, então eu vou pedir para que a Fabi, que está aqui nos acompanhando, fale se houve ou não alguma manifestação, alguma pergunta, para que a gente possa também complementar e aí sim finalizar a intervenção. Oi, Li, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Boa noite a todos. Então vamos lá, tem algumas perguntas. Primeira pergunta: o que a Gnosis fala sobre a Eva na Bíblia? Muito boa pergunta. Eu não falei da Eva, né? Você vê que dentro dessa doutrina cristã, se nós formos estudar, né, o início a criação dos homens, né, dos seres humanos na Terra, não vamos levar a gente chama de letra morta, né? Ou seja, não vamos levar de forma literal, e sim tentar entender, refletir sobre o mistério que existe dentro dessa história que nós, né, vamos interpretar essa história. Então, quando fala de Adão e Eva na Bíblia, não se fala exatamente de uma pessoa chamada Adão, de uma pessoa chamada Eva, e que a partir desses dois, todas as pessoas, né, a partir dali, todas as pessoas do mundo foram criadas. Então, já vamos começar tentando entender, elevar um pouquinho o nível aqui de compreensão e tentar entender Adão e Eva como força masculina, força feminina. Força masculina e força feminina. E que viviam em um Éden, né? Viviam em um paraíso. Tá? Viviam em condições à imagem e semelhança de Deus, né? Ou seja, seres, homens e mulheres, masculino, feminino, que viviam à imagem e semelhança de Deus. E que, por caírem em tentação, causaram o que foi chamado de a queda, né? Saída do Éden. É uma queda, foi como se fosse olha, errou, parece um castigo. Mas a realidade, o que está sendo expressado ali, que toda uma humanidade que em alguma época vivia de acordo com leis de Deus e viviam então a imagem e semelhança de Deus, viviam num paraíso, né? Não sofriam por determinados erros cometidos, passam a sofrer, passam a sentir o que é a dor. Né? Então, é um processo de uma humanidade, né, que passa por etapas de muita pureza, muita luz, mas muita inocência. E que em determinado ponto, né, da sua evolução, por cometer determinados erros, e aí o erro não é já comer a maçã, muito simples, né? Tem todo um estudo para entender o que é comer a maçã, mas a gente pode resumir ao desobedecer, que é o principal erro, ou seja, ao desobedecer às leis de Deus, caíram, foram expulsos desse paraíso. Né? Aí eu vou deixar, eu imagino que tenha sido até o questionamento da pessoa, e eu não vou responder, mas eu vou deixar ele como uma reflexão para todas nós. Quem entregou a maçãzinha ao Adão foi a Eva. Né? Por que a Eva foi a Eva que entregou? Ou seja, que de alguma maneira a mulher traz em si determinadas forças, né? Isso vai para uma outra conferência que pode ser dada aqui sem problema algum, mas dentro das forças que que o feminino traz em si, tem algumas forças lunares que a mulher traz em si, que às vezes sim nós somos o que incita ali determinadas situações, sim. Não no homem em si, mas em nós, ou seja, nós temos esse poder, sabe, de fascínio, né? Quantas de nós não sabem muito bem que às vezes para conseguir uma coisinha aqui, uma ali, tem um jeitinho que é um fascínio que a gente às vezes consegue causar no esposo, né? Tem um jeitinho para a gente pedir as coisas. Sabe esse fascínio que a gente sabe manejar? É nesse aspecto que a Eva se utilizou.
essa forma de fascínio, de, como que é o nome disso, assim, quando a pessoa vai, conquista, essa sensação de conquista, de como que eu vou fascinar para conseguir aquilo que eu quero, isso é um aspecto muito forte no feminino. Eu não estou dizendo desse eterno feminino, esse feminino dos deuses, esse da Deus-mãe, mas uma força que a mulher traz em si, né? Eu acho que até aqui, espero que tenha ficado algo. Tá. Pode falar. Mais uma pergunta aqui, já emendando com essa tua resposta. Como a Gnosis vê Lilith? Lilith é um outro âmbito, tá? Porque Lilith, nos ensinamentos gnósticos, também não é uma pessoa, nem uma única, vou usar aqui entre aspas, entidade, mas não vamos personificar Lilith, senão que entender como uma força que tem determinadas características, essa força chamada Lilith, tem muito a ver com as nossas baixas paixões, tá? Também não tem a ver com esse eterno feminino que nós estamos trazendo aqui hoje na conferência, porque nós estamos falando de Deus Mãe. Quando nós chegamos aqui, mundo da matéria, pessoas aqui, nós já estamos falando de pessoas que trazem em si um conjunto de paixões, um conjunto de desejos e paixões. Aí existe uma esfera, tá, dentro desse estudo, onde a gente estuda essas paixões, tá, que é a esfera de Lilith. Então, na verdade, é uma forma da gente englobar determinadas, não todas, mas determinadas baixas paixões dos seres humanos. Esse é Lilith dentro do estudo do gnosticismo. Obrigada, Ali. Bom, outra pergunta aqui da Regina Carvalho, nossa amiga. Quer dizer que todas nós também somos fecundadas pelo Espírito Santo, já que o Espírito Santo é essa terceira força da criação? Não vou dizer todas nós, é muita gente, todas nós, né? Vamos pensar a ideia do feminino. O feminino já é um desdobramento desse Espírito Santo. Ou seja, vou ser fecundada por esse Espírito Santo seria uma parte de um trabalho espiritual bastante elevado, porque nós estamos falando de pessoas, tá, que já trazem em si, mulheres no caso, já trazem em si, já são, né, uma representação desse Espírito Santo. E o trabalho existe sim dentro do estudo gnóstico, da doutrina gnóstica, todo um conjunto de ensinamentos, de práticas e de ferramentas para que a gente entenda o que é, por exemplo, leis do Espírito Santo. Ou seja, o que a gente deve cumprir em nossa vida cotidiana que sejam de obediência a essa esfera desse terceiro logos. Lembra que lá no começo eu falei assim, logos é um conjunto de leis, né? Logos é um conjunto de leis. Então, o terceiro logos tem o seu conjunto de leis, né? Que são específicas, coisas que se nós cumprimos aqui, nós estamos de acordo. Então, como nós já somos desdobramento disso, ao cumprir determinadas leis, nós nos aproximamos dessa força com muito mais facilidade. Nós podemos representá-la aqui, que eu imagino que seja o que na pergunta tenha sido colocado como fecundadas, né? Fecundadas por uma força, é permitir com que essa força esteja aqui na minha vida. Isso é ser fecundado por ela, né? E aí remete a estudo dessas leis, as leis do terceiro logos. Uma vez cumpridas, a gente, sim, é fecundado pelo Espírito Santo. Ótimo. Aí mais uma pergunta aqui. A Mãe Kundalini está presente dentro de nós? Como reconhecer esta energia? A Mãe Divina Devi Kundalini está presente dentro de nós, dentro de qualquer ser humano. Sabem que a mãe não abandona o seu filho, né? A gente vê isso aqui na vida física. A última que abandona a sua criação é a mãe, né? Ela abandona só se... Ela não abandona, na verdade. Ela morre junto, mas ela não abandona. A Mãe Divina é a mesma coisa. Ainda que nós estejamos desobedecendo suas leis, ou seja, desobedecendo as leis de seu reino, né? Que
que existem sim mandamentos relacionados com essa força do Kundalini, né? Ainda que nós estejamos desobedecendo, essa mãe não nos abandona. Então, nós temos sim essa mãe em nós. Uma das formas de reconhecê-la e de senti-la, tá? Além da oração, que é uma delas, né, que nos aproxima dessa mãe, essa inspiração no feminino no momento de orar, né? Os momentos de respiração, tá? A respiração aguça, ela ativa determinadas partes do nosso corpo, tá? Que nos fazem sentir essa mãe. Tá? E a parte da excitação sexual, em determinadas circunstâncias, é uma forma de sentir a essa mãe. Tá? Por mais que esteja, às vezes não é comum de se encontrar essa conexão entre a Virgem Maria, né, aquela mulher linda, pura, e falar que a hora que eu tenho uma relação com a energia sexual, parece que a gente está falando de coisas muito distantes, mas não são. Tá? Porque, como aqueles três logos que a gente falou, primeiro logos, segundo logos e terceiro logos. E aquele terceiro logos como força conciliadora é a força que une. É a força que une o positivo e o negativo. É a força que concilia o positivo e o negativo. Como desdobramento desse terceiro logos, essa mãe que aqui foi perguntada como a mãe divina Kundalini, em nós ela pode ser sentida como uma parte da excitação sexual de uma pessoa. É uma das formas de senti-la. Respirações, porque isso aguça a energia sexual em uma pessoa. E ela se sente com harmonia, se sente viva, se sente poderosa, se sente com vontade de fazer as coisas. Essa energia é um dos aspectos da mãe na pessoa. Maravilha. Tem muitas manifestações muito bonitas no chat, muitos aportes bonitos. Vou ler alguns aqui só para a gente não ficar só nas perguntas, desde que a gente pode fazer mais 2 perguntas. O que você acha, Ali? Ok, pode ser, fica à vontade. A mulher é a mais bela expressão da divindade, seja no cosmos e na natureza ou na sociedade. Aí outra manifestação. A mulher é a expressão da natureza velada através de suas funções sagradas. Aí agora uma pergunta de um homem, inclusive. Por que na tradição cristã Jesus não se consolida dentro de um matrimônio conforme as leis judaicas da época, já que era um estado, uma qualidade exigida a um sacerdote? Muito obrigada. Sim. Tem muita controvérsia sobre levar a letra morta, né, remetendo novamente a esse termo, ou levar ao pé da letra, né, o que se fala na Bíblia, né? Inclusive essa controvérsia que eu digo assim, interpretações, tá? Não vou te chamar de controvérsia, mas muitas interpretações. Se nós levamos essa interpretação de tal forma literal, Jesus não teve uma mulher, é como se ele não tivesse tido essa oportunidade na vida, não sei, né? Porém, dentro do estudantado gnóstico, se estudam outros evangelhos que não só os evangelhos que foram adotados pela igreja, como os evangelhos dos apóstolos, ou seja, alguns foram aceitos como estudem esses aqui, que esses aqui vocês podem, né? E outros foram escondidos, queimados, colocados à margem, porque eram evangelhos que traziam aspectos da vida do Cristo Jesus um pouco mais humanas. Né? Os evangelhos que foram utilizados a público e que são os que nós conhecemos, né, quando abrimos uma Bíblia e lemos, é um evangelho onde demonstra muitas passagens e uma infinidade de ensinamentos maravilhosos de um Cristo da parte divina. Outros evangelhos traziam mais aspectos humanos, às vezes da dor, às vezes não que algum deles tenha falado, Jesus casou com fulana, teve tantos filhos, não é tão óbvio assim, mas nos remetem, né, a dar uma margem para que nós estudemos mais sobre a vida de Jesus
de uma forma menos literal, né? Menos literal. Então, dentro do estudantado gnóstico, existe, sim, muitos estudos que demonstram que não necessariamente Jesus não teve uma esposa. Tá? Nem podemos afirmar que teve, porque nós não temos esse nome, endereço, CEP, nada disso. Mas, pelo que se estuda ao redor de outros evangelhos chamados evangelhos apócrifos, Evangelho de Maria Madalena, por exemplo, Evangelho de Judas, tá? Complementam muitas informações e muitas coisas que ficam veladas nos outros, né? Então, não vou lhe responder de uma maneira óbvia, porque também não posso, não tenho a menor condição de fazer isso. Mas lhe digo que nem tudo que a gente lê de forma literal é o que aconteceu na vida humana, tá? Porque sim, se formos estudar dentro das doutrinas crísticas, e aí eu não coloco só o cristianismo, doutrinas crísticas se remetem a doutrinas que permitem com que pessoas evoluam, né? Evoluam, se desenvolvam tanto a ponto de chegar de serem cristificados, né? De serem cristos na Terra. E a gente teve em todas culturas anteriores ao cristianismo que nós conhecemos. Todas elas se remetem a um trabalho que precisa de um casal. Então, sim, pode ter existido. Né? Então, eu não tenho como responder de maneira óbvia, porque eu não tenho essa informação assim para te dar certeza absoluta. Mas, dentro do estudantado gnóstico, nós buscamos conhecer nesse âmbito, né? De que sim, é possível que tenha existido, sim, feminino, masculino, e uma força de criação entre eles, e ali, assim, é possível que haja a criação de um ser humano e um divino, tá? Como é o caso da vida de Jesus, das criações que houve, né, na época de Jesus. Ok, eu vou ler um comentário de um dos que está por último, só para o pessoal não achar que eu estou pulando alguns. Depois eu vou juntar todos os outros no mesmo comentário para a Liana responder, por os que têm a ver, assim. Então ela fala assim, ó, a árvore do conhecimento do bem e do mal nos tornou deuses. Eva nos salvou da falta de consciência, do estado de animais selvagens. E aí tem uma pergunta aqui, que acho que essa você pode responder junto, que está perguntando como ter acesso a esse evangelho que a Gnosis estuda. Eles já não estão tão velados mais, porque eu não vou saber o ano, gente, não me lembro, talvez a Fabi se lembre, mas em 1960 e pouco, 70 e pouco, não sei, eles foram encontrados. Você sabe, Fabi? Acho que por aí, 70 por aí. Então, há alguns anos, vou colocar uns 40 anos mais ou menos, esses evangelhos foram encontrados em escavações, né? Foram encontrados assim, provavelmente eles tinham sido escondidos, alguns deles, e hoje já eu tenho mesmo um livro que tem os evangelhos apócrifos, né? É fácil buscar, porque como eles foram encontrados, e aí aos poucos eles estão sendo editados, mas nós sabemos que não é de interesse da grande massa que os evangelhos apócrifos apareçam, então a gente tem que buscar um pouquinho. Mas se buscar por evangelhos apócrifos, mesmo na rede, na internet, vocês vão encontrar livros que já relatam, já transcrevem esses evangelhos apócrifos com alguma qualidade. Porque no começo também, até a transcrição, né, para idiomas não era fácil. Né? Então, não é só transcrever, tem que ter muita precisão no que na tradução e tudo mais. Então, com esse tempo que nós já temos, né, de 30, 40 anos de Tinha dado uma travadinha, acho que agora tá ok, né? Tá me ouvindo? Sim, tô te ouvindo, Gabi. Só para te complementar aqui, a Piste Sofia, se não me engano, é da primeira leva de evangelhos apócrifos, que é de 1700 e alguma coisa. Então, isso torna mais fácil encontrar. Ótimo. Tá, aí agora vou reunir vários comentários que talvez seja importante tocar nesse assunto, porque é algo que sempre mexe com as mulheres quando a gente fala, que é como a sociedade nos enxerga e o papel que a sociedade colocou as mulheres hoje em dia. Você até comentou algo
no meio da conferência sobre como nós mesmos nos enxergamos e o papel que a sociedade nos colocou. Que são comentários, por exemplo, queria apenas ganhar o mesmo salário dos homens, igual ao homem que trabalhava na mesma função, na mesma carga do que eu, e ele ganhava mais. Aí fala da dupla jornada, que a mulher trabalha, tem que chegar em casa, ainda tá bonita. Fala das mulheres que não têm opção de viver o feminino, são maltratadas, sofrem violência, abandonam por seus companheiros, são mãe e pai. Como dizer a elas para não reivindicar os seus direitos? Que não é não reivindicar, né? Então, Sim. Se você quiser falar fazer um comentário em geral para acalmar esse nosso coração feminino que realmente sofre essas coisas, né? Sim, sim, sim. Muitas das coisas que foram lidas aí são dores muito profundas das mulheres. Não, nós não temos dúvida, né? Basta olhar, por exemplo, quantas mães, né, humilhadas, quantas esposas humilhadas, quantas na sociedade a mulher tem conquistado espaço dia após dia. Eu não acredito que. Eu não quero nem dizer que essas dores não existem, porque elas existem, elas são óbvias. Mas eu não gostaria, e é onde eu me coloco, tá? Porque eu também sou mulher, também tenho as dificuldades N. Né? Mas eu evito, para mim, me colocar num papel em que remeta a um vitimismo. Eu vou te dizer por quê. Isso já estou falando por mim, pode servir para algumas e outras não. Porque isso nos amargura, nos amargura. Eu prefiro, né, lógico, reivindicar direitos é uma coisa, óbvio, né, que se tem um direito que não está sendo cumprido e a gente tem, né, é óbvio, isso é uma coisa objetiva, né, tá faltando aqui, vou resolver e pronto. Eu não estou falando de coisas óbvias, eu estou falando mais essas dores, essa convulsão. Existe, queridas, assim, uma convulsão em função disso, né? Uma convulsão. Se nós formos ver, as pessoas estão extremamente confusas até com o que elas estão pedindo, até com o que elas estão reivindicando. Muitas vezes é confuso, porque é como se a sociedade estivesse impondo que nós, por sermos mulheres, temos que falar que nós somos vítimas. Nós somos vítimas. Ah, mas você é vítima do quê? Não sei, mas eu sou vítima. Né? Quando for esse aspecto, onde a gente vai refletir e falar assim, é muito mais a sociedade me impondo um papel de vítima do que eu realmente sou vítima. Aí a gente muda um pouco, pelo menos. Aí a gente fala, bom, essa amargura eu não quero, né? Vamos estudar coisas mais profundas sobre a mulher, vamos estudar coisas que remetem a valores reais sobre a mulher, lá eternos, porque isso vai nos fazer resolver esses problemas aqui de uma forma assim, tranquileza, porque a gente vai estar anos-luz na frente, na nossa valorização, na valorização real, tá? Aspectos do dia a dia, nós vamos corrigindo. Sim, porque sim, né? Temos que corrigir, porque a mulher realmente ela tem, muitas vezes, um duplo papel, ela trabalha fora e trabalha em casa, e aí ela tem um corpo físico que, às vezes, nesse físico aqui já está, às vezes, pedindo socorro. Então, coisas aqui da matéria, do mundo aqui, nós vamos ter que resolver. Tá? Agora, sem esse pacote do vitimismo. Esse pacote do vitimismo é um pacote que estão nos impondo. Né? Então, eu prefiro não me sentir vítima e resolver os problemas que eu tenho que resolver na sociedade, aqui na minha comunidade, sociedade, casamento, mas sem me sentir vítima. Porque estudos como esse que eu estou propondo aqui para vocês, né, do autoconhecimento, eles nos permitem conhecer muito mais sobre nós, sobre aqueles valores que nós temos de fato, sobre aquilo que nos compete, sobre aquilo que nos falta e aquilo que nos sobra. Uma vez que eu já estou assim, buscando isso, entendendo, compreendendo isso, resolver os problemas aqui ao meu entorno se torna muito mais fácil. Então, é o que eu consigo falar, porque são problemas muito pontuais. Se a gente entrar em a gente se afunda nele. Então, de maneira geral, o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento, ela tende a ser o melhor caminho, porque ela nos permite descobrir esses contextos todos internos, né? Aquilo que nos causa problema, aquilo que nos causa dor, aquilo que nós precisamos mudar no nosso dia a dia. O restante vai se encaixando.
Tá? Ainda que a sociedade continue, eu é machista, nem me interessa isso, me interessa aqui, o que eu estou conseguindo por mim, dentro de mim. Tá? É o que eu consigo dizer até de aspectos que me cabem, assim, na minha luta também, passar a vocês. Tá? Mas isso é bastante particular, vou deixar em aberto aí para cada um ter os suas próprias conclusões sobre. Agora, eu só queria comentar que tem muitos agradecimentos a você, muitos agradecimentos mesmo, falando que o conhecimento realmente é profundo, que contribuiu, que contribui, e também da nossa parte, né, do canal Gnose Brasil, gostaríamos de agradecer a todos que assistiram aqui. Então, da parte do chat, a gente encerra e você pode fazer teu encerramento. Okay, Obrigada, Aline. Fabi. Eu agradeço as pessoas que participaram. Se teve alguma utilidade, ou pelo menos um ponto de reflexão, aquele momento de iniciar uma reflexão e quiserem continuar estudando, acessem o gnosesbrasil.com. Ali vocês vão encontrar materiais, indicações de curso, né, outras lives, né, no próprio canal aqui, dá para fazer um bom estudo só utilizando as lives e depois procurar um curso de autoconhecimento que em todas as principais cidades do país nós temos, né, todas as capitais certamente, curso de autoconhecimento. Os cursos são sempre gratuitos, não se cobra pela Gnosis, não no Instituto Gnosis Brasil, então a ideia é que seja sempre gratuito, e quando eu digo gratuito, não tem material, né, para você comprar material, você pagar de outra maneira. Não, é gratuito 100%. Tá? E a ideia é fornecer exatamente poucas, não vou dizer as respostas, mas vou dizer as ferramentas para que as pessoas busquem as suas respostas, aquilo que lhes tem faltado. E então convido a todas vocês, agradeço pelo convite, Fabi, a você e ao grupo do Gnosis Brasil, e nos colocamos à disposição sempre de todas vocês.